Um dos vídeos mais assistidos aqui no canal é um shorts, né, um trecho retirado da entrevista de Ciro Gomes à Jovem Pan, em que Ciro falava sobre o tamanho do Estado brasileiro. E não faltam, né, gênios da lâmpada do bolsonarismo para atacar o Ciro. Eles falam de Estado gigante e outras bobagens homéricas do tamanho da burrice que os cerca, efetivamente. Mas qual o tamanho do Estado que é o ideal para o Brasil? Será que temos, de fato, um Estado gigante? Ou será que aqui tem uma narrativa que exclui outras coisas que eles nunca vão falar? Pois é. Vamos falar sobre o tamanho do Estado brasileiro, à luz de uma reflexão com números, dados e, acima de tudo, com racionalidade. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, sou formado em História, bacharel e licenciado, ou licenciado ou bacharel, enfim. E atualmente também graduando em Geografia. Voltei a estudar depois de uns 20 anos. Faz parte, a gente precisa estudar, e eu pensei comigo, a gente tem que estudar para não se manter na psicosfera da ignorância que temos por aí, né? Faz parte. Muito bem. Antes de mais nada, se você não aceita, né, e se você não admite o bolsolulismo, você está no canal certo. Então, você se inscreve no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo do canal. Nós temos sempre vídeos novos de segunda a sábado às 18 horas e domingos às 9 da manhã. Então, né, espero que você aí do outro lado, né, possa me prestigiar esse trabalho sempre, né, de segunda a sábado às 18 horas ou os domingos às 9 da manhã, ou ainda quando fazemos algum conteúdo de maneira extra aqui no canal. Meus caros, um dos vídeos mais assistidos aqui no canal é um em que tem uma fala do Ciro Gomes sobre Estado mínimo e Estado grande, enfim, lá para a Jovem Pan. E eu compartilhei na aba da nossa comunidade esse pensamento do Ciro, em que o Ciro diz assim: eu vivo contando aos brasileiros com números aquilo que é a grande perversão do nosso país. O Estado Nacional Brasileiro está montado como um mecanismo de transferência de renda, de quem trabalha e produz para quem especula. E esta é a lógica da fala do Ciro com relação, né, à questão do tamanho do Estado brasileiro. E eu quero falar, né, partindo dessa premissa, de uma coisa muito interessante e muito importante que está acontecendo e que ninguém está analisando. É interessante o ponto de vista analítico, é claro, mas trágico no ponto de vista humano. Recentemente o governo Lula, né, contingenciou, que é para dizer que cortou, mas é outro nome bonitinho, 1,5 bilhão para a saúde e para a educação. Além de ter feito outros cortes também em outras áreas, como por exemplo do meio ambiente, a qual o Lula se diz tão preocupado com a Amazônia, mas corta recursos que provavelmente prejudicam o trabalho do IBAMA, do ICMBio
e de outros órgãos, né, que poderiam combater o desmatamento, por exemplo. Então nós temos aí um Estado que estrangula os serviços públicos essenciais. E para onde que vai esse 1,5 bilhão? Ele fica no cofre para uma emergência? Não, não, meus caros. Vocês não estão entendendo a lógica disso. A lógica disto, meus caros, é que... Desculpa, mas eu tenho que dizer. Esse dinheiro vai para o Centrão. Isto mesmo, para o Centrão Fisiológico. O mesmo Centrão Fisiológico. E é muito importante que você aí saiba que o mesmo Centrão Fisiológico que, né, andou com o Bolsonaro lá atrás. O Lira, que era tiracolo de Bolsonaro, agora está ao lado de Lula. Aliás, mandando muito mais que o Lula, é claro, como também mandou muito mais que o Bolsonaro. Então não tem dinheiro para a educação, para a saúde, para a cultura desse país, não há dinheiro. Mas há dinheiro para outras coisas, como por exemplo, comprar parlamentares mequetrefes com recursos oriundos de orçamento secreto, comprar base aliada. O Lula está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro. E o Bolsonaro, por sua vez, fez aquilo que o Lula tinha feito lá atrás, que era comprar apoios, porque o mensalão lá atrás foi isso, foi a compra de apoios. E vocês ficam aí dizendo que um é melhor que o outro. Não, vocês são da mesma vertente. A vertente da mentira, da enganação, a vertente da distorção dos fatos e do ódio. Do ódio. Vocês têm ódio. Tanto os bolsonaristas como os lulistas, eles só têm ódio no coração. E aí vocês atacam, por exemplo, o Ciro e ficam de tchutchuquinha os bolsonaristas pro Lula e os lulistas de tchutchuquinha pro Bolsonaro. Porque no fundo é um jogo de um passar a bola pro outro. E na verdade o espetáculo é um espetáculo, né, horroroso, sem graça, que fere tudo que é princípio. Mas isto os petistas não falam, né? Que houve 1,5 bilhão, né, contingenciados para manter o tal do teto de gastos. E o PDT, por sua vez, votou a favor do tal do calabouço fiscal, porque supostamente vão retirar do calabouço fiscal os recursos da saúde e da educação, principalmente os da educação. Não, vocês votaram a favor do calabouço fiscal porque, no fundo, existe dentro do PDT e de uma parte grande da dita esquerda brasileira, né, este lulismo que algumas vezes se manifesta de forma velada, mas que todo mundo enxerga. É quase que um sintoma assim, de uma doença mesmo, né? Que retira a lucidez. E aí vocês votam a favor do calabouço fiscal, que aumenta ainda mais os cortes da saúde e da educação. Aí quando você não tem médico no posto de saúde, quando você não tem professor na escola, quando falta o recurso para a viatura de socorrer, a viatura seja da ambulância ou do policial que não consegue te atender na periferia, é porque falta recurso público que está no bolso de picaretas, de 300 picaretas, como disse o filósofo Luiz Inácio lá atrás, definindo o Congresso Nacional, definindo a Câmara dos Deputados, por exemplo. Ele dizia que naquela época tinha 300 picaretas. Hoje são 500 e poucos, né? Então, de fato, nós temos
né, uma profunda hipocrisia. Uma hipocrisia em que se reveste ou do moralismo, né, que vai para o lado religioso, que é o lado do bolsonarismo, ou o moralismo de um marxismo mofado, rançoso, que anda de par com os bancos, que veste o neoliberalismo, mas usa de símbolos para se dizer diferente do outro. Ora, vocês não me enganam. Vocês não me enganam. E outra coisa que eu vou dizer aqui para os senhores bolsonaristas de sinal trocado, os petistas. Sim, eu quero dizer aos senhores, quando a gente posta aqui, sim, que o Lula fica dizendo que não tem medo dos caras da Faria Lima, mas o Haddad, a primeira coisa que faz é se reunir com os caras dos bancos. O que, que significa isto? Que além de ser tutelado pelo centrão lá do Lira, mantido com recursos, né, desses recursos, né, desse troma lá da cá, além, né, é claro, né, de serem patrocinados pelo rentismo do Brasil, que destruiu a indústria brasileira, além disso, vocês têm a cara de pau de dizer que não aconteceu nada, que é normal o encontro do Haddad com os bancos. Não, não é normal. Ah, mas é que a culpa é do Banco Central. O Banco Central não é independente porque nós não temos um presidente de fato, né? Ele é independente, ele só não, ele continua sendo independente porque nós não temos um presidente de fato, nós temos um presidente frouxo, de caráter frouxo, que inclusive está deixando livre, leve e solto o Augusto Aras, aquele mesmo que engavetou todas as ações que poderiam ter gerado uma condenação para o Bolsonaro. E esta é a luta contra o fascismo? Seus hipócritas, parem de mentir, bando de mentirosos, bando de falsários. É isso que vocês são. Vocês têm ódio do Ciro, porque o Ciro não faz o cirquinho de vocês, porque o Ciro não precisa para isso, para vencer uma eleição a qualquer jeito, como muitos petistas querem. Mas eu diria aquilo que o Darcy Ribeiro falou: eu detestaria andar com aqueles que me venceram, e cada vez mais eu me convenço que é preferível perder, é cair de pé, como dizia Jango, do que ganhar de joelhos para esse rentismo podre, para estes caras que fazem propaganda bonitinha no final do ano, né, de menininhas e bonequinhas, de bebezinhos inteligentes, enquanto nós temos gente passando fome, porque nós não temos sequer um programa que tire do vermelho as pessoas por uma questão de uma taxa de juros do que nós temos no país. No cheque especial que retira a alma das pessoas e de um cartão de crédito que é uma navalha, como já cantava Cazuza, e continua sendo muito mais que uma navalha. Talvez seja uma motosserra hoje. Porque hoje o povo brasileiro perdeu o poder de compra. E no governo do pai dos pobres, o pai dos pobres continua tendo regalias como cartão corporativo, usando o cartão Alavonté, enquanto nós temos contingenciamento de recurso para a saúde e para a educação. Porque o pobre, que ele diz que ele tanto ama, só quer ter picanha e cerveja. Ele não quer ter educação, ele não quer ter emprego, ele não quer ter dignidade, ele só quer ter picanha e cerveja. Luiz Inácio, uma hora a conta vai chegar na tua casa, porque tu estás fazendo exatamente o que tu está cavando, como dizia Cartola naquela música para sua filha. Tu estás cavando o abismo com teus pés. Esta é que é a verdade.
Mas tudo bem, eu detestaria andar contigo, mesmo porque eu sei que eu perdi a eleição. Eu sei, lacrador petista ou bolsonarista, que o meu candidato ficou em quarto colocado. Mas eu digo uma coisa, eu perco calado, eu perco, mas eu não me humilho, eu não me rebaixo, eu não me ajoelho para gente como vocês. E vocês, no fundo, nos atacam de medo, porque sabem que podem falar qualquer coisa, mas nunca podem dizer que nós somos desonestos. Vocês não. Vocês às vezes têm que se calar, porque o medo de se revelar aquilo que todo mundo sabe é tamanha que faz com que vocês, né, fujam, como sempre fugiram dos debates eleitorais lá de 2022. Esta é a história. O resto, o resto é bobagem. E eu aqui, eu não estou para falar coisinhas para agradar a B ou C. Eu estou aqui para registrar o meu sentimento e aquilo que eu estou vendo aqui. Este Brasil não me representa. O Brasil do bolsonarismo não me representa. E acho que é um dever cívico e moral meu de lutar contra o bolsonarismo. Se vou ganhar, eu não sei, mas eu não vou compactuar e não vou aceitar o descalabro que eu tenho visto nesses dois que se dizem tão antagônicos, mas que fazem as mesmas coisas. Aqui tem independência, vergonha na cara e coragem para dizer fora Lula, fora Bolsonaro, fora vendilhões do Brasil.